Quem nunca comprou um fundo imobiliário utilizando o dividend yield como principal critério de seleção, atire a primeira pedra. Muito provavelmente você não atirou a primeira pedra, porque você também, assim como eu, já cometeu esse erro de comprar um determinado fundo imobiliário utilizando como critério principal o dividendo que ele está pagando. Então, se você é um investidor iniciante ou não, mas não quer mais cometer erros bobos como esse, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar na prática como você realmente deve fazer aí uma análise, né? Não uma análise tão profunda, mas uma análise que vai te trazer bons resultados na seleção de fundo imobiliário. E eu escolhi para isso o RZTR11, um excelente fundo imobiliário aí do agronegócio, onde a gente vai dissecar o relatório gerencial para que você tenha um melhor entendimento e saiba realmente fazer uma boa escolha. Então a gente já vai direto para o mapa mental. Trouxe isso aqui já mastigadinho para que você já internalize e já saiba exatamente o que você tem que olhar de uma forma inicial. Inicialmente a gente vai para o segmento do fundo. Poxa, eu vou escolher um fundo imobiliário para compor a minha carteira de investimento, eu tenho que saber qual segmento desse fundo imobiliário. Senão eu vou encher a minha carteira de fundo imobiliário de fundo de papel, ou fundo aí de tijolo, galpões logísticos, e não vou nem saber o que eu estou fazendo. Então é bem interessante, é importante você separar, né? Por segmentos ali, você vai construir a sua carteira, separe por segmento, saiba quantos de cada segmento você quer que esteja dentro da sua carteira. E a partir disso, né, a partir da ponderação que você selecionou, decidiu aí na sua estratégia, você vai colocando ali as peças fundamentais. Eu brinco que você montar uma carteira de fundo imobiliário é como você montar um time de futebol. Você vai ter fundos imobiliários ali que vão funcionar como atacante, né? São aqueles que vão fazer mais gols, mas aqueles que não vão, né, te defender muito, eles são um pouco mais arriscados. Você tem fundos imobiliários ali do meio campo, onde eles conseguem marcar gols, conseguem armar jogadas, eles são aqueles jogadores ali que pensam mais ali no longo prazo. Então você tem esse tipo de jogador, você tem os zagueiros, você tem um goleiro que tratam mais ali de proteção, né? Traz os fundos imobiliários ali que buscam trazer uma proteção maior para a carteira de investimento. Então, quando você pensar em montar uma carteira de investimento, pense nisso, pense no Valtair, caramba, vou montar o meu time de futebol aqui. A estratégia nada mais é do que isso. Então, esse fundo imobiliário RZTR11, se ele fosse entrar na carteira de investimento ou na nossa lista secreta de fundos de investimentos de fundos imobiliários que a gente tem, ele entraria no segmento de agronegócio. O valor patrimonial dele, ou seja, tudo que o fundo tem, né? Se ele for vender tudo que ele tem, qual patrimônio que esse fundo tem, ele gera de dinheiro? 1,85 bilhão de reais. Muita grana, né, galera? Número de cotistas. Lembrando que cota é o menor pedaço de um fundo imobiliário e cotista é aquele detentor desse menor pedaço. Liquidez média diária. Lembra que eu sempre falo uma liquidez média diária, principalmente para o investidor iniciante, acima de R$ 1 milhão, ou seja, negociação diária daquele fundo imobiliário acima de R$ 1 milhão, é o ideal, você consegue comprar e vender a qualquer momento aquele fundo imobiliário. Preço sobre valor patrimonial basicamente indica o quanto aquele fundo está descontado em relação ao seu valor de mercado. É uma relação feita entre o valor patrimonial e o valor de mercado. Se está abaixo de 1, quer dizer que ele está descontado em relação ao seu valor patrimonial. Então, para atingir, né, o valor de mercado, o preço que ele está sendo negociado na Bolsa de Valores, para ele atingir o valor patrimonial, ele teria de se valorizar aqui em torno de 13%, ou seja, está 13% descontado. Aqui a gente tem já a gestora Risa Asset, uma boa gestora, peca em alguns pontos de uma forma geral, faz uma excelente gestão. Representação do IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários, 1,22%. E a distribuição, que é o que a gente mais gosta, né? Assim como você na tomada de decisão, aquilo que a gente mais gosta. Mas a gente vai ver, já está vendo que não só isso interessa, não são somente os dividendos
que interessam na tomada de decisão quando você vai escolher um fundo imobiliário. Outros fatores também são determinantes e a gente vai ver isso aqui. Então, dividend yield pago no último mês, 1,23%. A gente já vê que é diferente, tá? Já tem uma certa diferença aí em relação, né, ao valor de mercado atual. Mas, basicamente, ele segue, né? Ele tá bem nessa linha, beleza? Yield nos últimos 3 meses, 3,75% é o acumulado. Se eu pego os 3 últimos meses, então a gente vê que rendeu mais de 1%. Então tem muitos aí que buscam esse 1%, então a gente vê que esse fundo, ele entrega esses 1% que você quer. Nos últimos 6 meses, 7,21% e o yield nos últimos 12 meses, 13,54%. A gente vai ver que é diferente em relação ao relatório gerencial e a gente vai entender o porquê que está diferente em relação ao relatório gerencial. Beleza? Entendido o mapa mental, agora você sabe exatamente os pontos ali fundamentais, né, os básicos, ponto básico que você tem que olhar para que você tenha um panorama geral sobre o fundo, entenda basicamente como esse fundo ali aqui, ele funciona de uma forma ampla, né, sabendo que é o fundo de agronegócio. Agora a gente vem afunilar. Dando sequência aqui, então já prosseguindo, ó, eu gosto também de trazer aqui o visual para vocês, né? Hoje a cotação já está em 85,50 no relatório gerencial. Foi feito quando a cotação, se eu não me engano, estava em 83 e alguma coisa. A gente vai dar uma olhada, tá bom? Fique tranquilo. O Altair vai trazer aqui tudo mastigadinho para que você veja. Mas a gente já coloca, já ver uma cotação, a gente já consegue ver o dividend yield. Como eu falei para vocês, normalmente as pessoas elas se baseiam somente no dividend yield. Não as pessoas, né? Estou generalizando aqui, mas quem está começando tem essa necessidade, essa vontade de ter essa rentabilidade, esse retorno rápido. E o retorno rápido, meu amigo, minha amiga, não é assim que se constrói um bom investimento. Não é assim que se constrói um bom investidor. Um bom investidor é aquele que realmente tem um foco em ativos de boa qualidade, que tendem a performar, tem uma expectativa de retorno positiva ao longo do tempo e não numa patacada só. Não é assim que funciona. Muito por isso que muitas pessoas elas se frustram. Achando que eu vou chegar, vou investir, vou ganhar dinheiro e agora eu vou nadar de braçada. E não é assim que funciona. Você está partindo. Qual o nome, gente? Construção patrimonial. Você está construindo. Construção de renda passiva. Não é renda passiva instantânea. Ganhe milhares de reais de forma instantânea. Não. Você vai construindo isso utilizando o quê? Milestones, pedras de balizamento, traçando metas, metas de curto, médio e longo prazo. Quanto você quer receber de renda passiva lá na frente? Pergunte-se isso, cobre-se isso, trabalhe por isso, invista para isso. Não fique nessa de que, síndrome de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. E não é assim que vai funcionar. Você tem que o quê? Fazer o seu e depois você vai ter o seu retorno. É assim que funciona, pessoal. Tudo é isso. É ação e reação. O que eu faço hoje vai refletir para mim no futuro, né? Vai refletir para mim no futuro. Então, se você quer uma aposentadoria boa, fundos imobiliários é o caminho aí para você. Então a gente vê, ó, um ponto importante também, né? Então saímos aqui. Pô, será que é interessante ver só o dividend yield? Não. É um ponto que te traz um filtro legal? É um ponto que traz um filtro legal. Você consegue entender, né, que um fundo imobiliário está pagando bons dividendos, mas tem que entender, esses dividendos eles são recorrentes, né? Da onde está vindo esses dividendos? Está vindo de algo que acontece de uma forma esporádica ou ele está vindo de uma sequência porque o fundo ele performa bem a gestão, ela é uma gestão realmente uma gestão ativa. Então todos esses pontos você tem que considerar na análise de um fundo imobiliário, na análise de um retorno de um fundo imobiliário. Assim como o preço sobre o valor patrimonial, onde você consegue identificar se o fundo ele está com um certo desconto, principalmente para fundos de tijolo. Isso aqui é uma métrica muito interessante. Liquidez média diária. Não adianta eu querer investir em um fundo imobiliário se eu não sei se eu vou conseguir vender a qualquer momento. E se você precisar do dinheiro? Mas eu não vou precisar voltar aí porque eu tenho minha reserva de emergência. Tá bom. Acontece algo muito específico com você que você tem a necessidade de se desfazer de um fundo imobiliário. E aí você vai lá e vê que esse fundo imobiliário ele não tem uma liquidez favorável para você. E aí você começa o quê? Bater o desespero e vende a qualquer preço. Não pode ser assim, gente. Então, justamente por isso que uma liquidez média diária acima de R$ 1 milhão é importante. Aqui a gente consegue ver a performance no último ano do fundo.
né? Então é importante a gente dar uma olhada, mas também não é nada aquilo. Ah, vou olhar a performance dele, cara. Quando olho para trás, né? Retorno passado não é garantia de retorno futuro. Que eu tenho que olhar o quê? Eu olho para trás para ver se esse fundo ele é um fundo que ele tem um conjunto de performance. O que que é um conjunto de performance? São elementos que quando conectados são elementos que vêm performando de forma positiva. Ah, Valtair, dê um exemplo. A equipe de gestão. Equipe de gestão vem fazendo um bom trabalho ao longo do tempo. Poxa, excelente. O fundo vem comprando bons ativos ao longo do tempo, fazendo bons contratos ao longo do tempo. Olha, eu utilizo o tempo ao meu favor e não olhando rentabilidade passada e ficando, nossa, como eu estou desesperado por essa rentabilidade. Não, conjunto de fatores de crescimento, tá? Então, dou uma olhada aqui, né, dou uma passada aqui em relação, né, às características do fundo, né, então é importante a vacância aqui dele, né, então uma característica importante dele, então sempre zerada ali. A estratégia do fundo ela é bem legal, então por isso que eu gosto bastante desse fundo. Tenho três estratégias bem definidas, já fiz vídeo aqui do canal sobre essas três estratégias e vou deixar o card, né, o link aqui para que você possa ver eu falando sobre esse mesmo fundo imobiliário, onde eu explico aí detalhadamente sobre as estratégias do fundo, tá bom? Mais um pouco aqui sobre, né, a performance do fundo. E aqui que é interessante, olha, a consistência em relação ao pagamento de dividendos, que é um outro fator, um erro que você não pode cometer. Às vezes você vê um dividendo, né? Ah, elevadíssimo, mas quando você vê não é uma consistência nesse pagamento. É apenas um imóvel que o fundo imobiliário se desfez e ele vai distribuir esse ganho de capital por meio de dividendos e aí ele tem um pancadão aqui, ó, dá um pá, dá um tiro aqui, ó. Né, vai pagar ao invés de 1,23 que ele está pagando agora, que fica mais legal aqui em relação a valores, ao invés de 1,5 ele pagou, sei lá, R$ 5. Só que você sabe que aquilo ali é não recorrente. Foi uma venda do imóvel do fundo. Então, por isso que é importante estar ligado nisso, não cometer erro bobo, gente. Erro bobo não, principalmente por meio de dividendo, tá bom? Então, a gente olha aqui, eu vou sair daqui, já vamos entrar no relatório gerencial para que a gente já tenha um panorama do fundo. Mas vamos agora aqui ao relatório gerencial, onde é o documento oficial do fundo imobiliário. Então, a gente tem aqui uma capa, e a gente já vem primeiro para o objetivo do fundo. Ó, vamos fazer o quê? Um bate-papo. Cara, primeira coisa, o que esse fundo faz? Primeira coisa que vem, o objetivo do fundo. Gerar retorno para os seus investidores no longo prazo, falamos sobre isso, através de arrendamento, compra e venda de propriedade agrícola, em três diferentes estratégias: Sale and Leaseback, Buy to Lease and Land Equity. Então são três estratégias que o fundo utiliza. Então a gente vai ver, a gente não vai entrar na íntegra aqui, não vou explicar para vocês a estratégia, porque eu já tenho vídeo mastigadinho explicando para vocês aí como essa estratégia funciona. E por fim aqui, ele fala que o fundo tem como foco no território nacional, com atuação nas regiões consolidadas de produção de grãos e fibras, tá? Aqui a gente já falou sobre boa parte disso aqui, a gente vem agora para a taxa de administração, que é 1,25% ao ano, e explicar para vocês, espero que vocês entendam como funciona a taxa de performance. Volta aí, você gosta de taxa de performance? Eu não gosto, gente. Mas é uma forma, né? Dizem que é uma forma de motivar o time de gestão para que eles trabalhem de uma forma mais eficiente. Com isso, eles colocam um benchmark, né? Colocam uma meta e o que eles ultrapassam essa meta, eles ganham um cascalhinho, um dinheirinho, uma porcentagem em relação àquilo que eles ultrapassaram. Nesse caso aqui, eles estipulam a meta de rentabilidade. Se o fundo ultrapassar o CDI, né, que é o Certificado de Depósito Interbancário, é um benchmark muito utilizado na renda fixa aqui no Brasil. CDI mais 2%. Vamos supor que o CDI mais 2% dê 12%. Então, CDI 10 mais 2%, 12%. E o fundo ele consegue ter uma performance positiva anual de 15%. E aí ele explica aqui, por mais que não explique, mas está aqui. Quanto ele vai ganhar a mais de taxa, né, de renda, de rentabilidade para ele, para o time de gestão? Ele vai receber 20% desse excedente, ou seja, 20% de 3%. Lembra que eu falei? 12%, 15% performou. Diferença 3%. Então, 20% desses 3% dá mais 0,6%, que fica aí, né, quando a gente coloca aí numa forma anual juntando com a taxa,
ele tem uma performance de 1,31% para a gestora, tá bom? Data ex rendimentos, primeiro dia útil do mês subsequente. Então, ex significa o quê? Se você comprar depois daquela data, você não tem o direito de receber o rendimento daquele mês. Você só vai receber o rendimento, os dividendos do próximo mês. Aqui também mais alguns pontos, ó, no momento, né, desse relatório gerencial, esse fundo ele estava com um dividend yield de 16,18%. Quem olha isso aqui já bate e fala, vou comprar, vou comprar. Já comete esse erro, que eu já falei que esse erro, né, escolher um fundo imobiliário apenas olhando dividend yield é dar tiro no pé. Então, isso pode ser um critério que possa, né, um filtro, né, gente? Pense assim, pense em um filtro. Esse pode ser um filtro. Quero fundos imobiliários que estejam pagando dividendos acima, sei, de 10%. Só que aí você perde boas oportunidades de fundos imobiliários que pagam abaixo disso, mas que tem uma boa projeção de ganho de capital futuro, tá? Ganho de capital, valorização. Mas enfim, cada um tem a sua estratégia. Não existe nada escrito em pedra que tem que ser assim. O Valtair falou que vai ser assim e pronto, vai ser assim. Não necessariamente, beleza? Mas 16,18%. Lembra que o dividend yield ele é sempre relativo sempre em relação ao preço, ao valor de mercado, que no caso era 83,50. Por isso que esse, né, ele estava pagando mais dividendo. Quando a gente olha aqui embaixo, ele estava pagando, se não me engano, 1,10. 1,10, ele veio pagando por um bom tempo e estava mantendo, né, um preço, um valor de mercado de 83,50, o que dá uma relação de um dividend yield bem elevado. Agora aqui, ó, nesse caso, ele já começou a ter uma certa redução de dividendos de R$ 1,05. Ah, Valtair, isso é ruim? Não, pessoal, isso não é ruim. Isso aqui reflete o resultado que o fundo está gerando. Não adianta o fundo ele quer pagar mais se ele não está conseguindo arrecadar tanto assim. Então vai lá, vai fazer alavancagem, vai ter alavancagem do fundo só para distribuir dividendos? Não, tem que ser um fundo responsável e nesse caso o RZTR11, a RISA aí é muito responsável. 22 ativos, valor patrimonial 98,17, 98,17 por cota, ou seja, se eu pego todo o patrimônio do fundo e vendo, e eu vou distribuir isso pelo número de cotas, dá R$ 98,17, tá? Lembrando que o número de investidores é 133.598, deve dar uma pequena divergência em relação ao mapa mental. O mapa mental está mais atualizado, pessoal. Patrimônio líquido, prazo médio final dos contratos aqui, 10 anos, isso é bem legal também. Então você sabe que a média, o prazo médio do final dos contratos do fundo com os arrendatários, ou seja, quem arrenda, quem aluga a fazenda daquele fundo, 10 anos. Então ele te dá uma boa margem de segurança, né? Então você sabe que por 10 anos, pelo menos, né, se ele não fizer nada, esse fundo ele vai continuar aí tendo boas distribuições, tá? Aqui é a média, né? A taxa média de arrendamento, ou seja, esse é um fundo que ele abandona a parte de eu quero ter um baita ganho de capital com a valorização das commodities. Não, ele é um fundo que meio coloca, cara, eu quero um pré-fixado, ou seja, ele vai para a segurança. Não tô nem aí se o CDI ele vai subir, se o IPCA vai subir, não. Eu quero a segurança. Você me paga tantos por cento ao mês e é isso que eu quero. Ah, mas performou, né, o CDI performou XYZ acima dos Brobles. Cara, para mim não interessa. Para mim o que interessa é isso aqui. E ele faz isso com diversos arrendatários e ele tem uma média, né? Dependendo de cada arrendatário, é um pouco mais seguro, um pouco menos seguro, tem um pouco mais de risco, um pouco menos de risco, consequentemente a taxa é um pouco maior ou um pouco menor, tá bom? Mas a média fica em 15,24%. Por isso que são 22 imóveis divididos aí em diferentes arrendatários e você consegue ter essa mitigação de risco, ou seja, a diversificação. A gente sempre conversa muito isso aqui no canal, a diversificação, e a gente consegue ter uma mitigação aí do risco, tá? Liquidez média diária já conversamos, é um pouquinho menor do que isso. E aqui ele dá um panorama geral sobre o agronegócio. No mês ele fala, no mês a gestão, ó, isso aqui que é legal, ó. No mês a gestão realizou visita a 6 ativos do portfólio do fundo, localizados no estado de Mato Grosso, Goiás e Maranhão, constatando excelentes resultados em todas as propriedades, bem como entusiasmo por parte dos arrendatários. Tá entendendo a essência do negócio? O gestor ele não fica só lá no ar-condicionado, ele vai, deixa eu ver como é que tá.
Eu quero ver uma gestão realmente ativa. Isso eu acho que é muito interessante em relação aqui à Risa, tá? Mais alguns pontos aqui que eu trouxe, né? Falando também aqui que a estimativa, né, das commodities da soja bater o recorde, então você já vê aqui que a estimativa continuou apontando para uma safra recorde. Milho também tem os seus intempéries também, por isso que é interessante ler, beleza? Então, a mesma coisa aqui, trouxe um panorama do milho, né, algodão e por fim, aqui eu trago a parte dos retornos. Lembra que a gente conversou em relação à distribuição? Aqui, ó, fica bem mais evidente. Nesse caso aqui, ó, vai ser um pouquinho aqui para baixo, mas beleza, ó. Aqui fica bem mais evidente, ó, o quanto esse fundo ele arrecadou, ó, aqui a gente tem 2024, janeiro de 2025, ele arrecadou com arrendamento 20 milhões. Você tem aqui as despesas do fundo, que é a taxa de administração, a taxa de performance não está tendo, porque ele não está batendo aquelas metas lá. E aí você tem um fundo que, tirando as despesas, ele conseguiu arrecadar por cota R$ 1,06. Agora imagina se esse fundo ele começa a distribuir R$ 1,50. Né? O fundo ia para o buraco, por mais que ele tenha um saldo acumulado, né? Acumulado aqui. Mas, ó, pagou 1,05, ou seja, 1 centavo a menos do que ele arrecadou. Um centavinho daqui vai para a parte de reserva, saldo de reserva. Lembrando que, né, a cada 6 meses, esse fundo ele tem que estar distribuindo aí até 95% dos seus dividendos. Tá? Então, é uma regra, distribuição de 95% dos seus dividendos. Então, a gente viu que em relação à distribuição, poxa, é um fundo que é um fundo responsável, né? A gente entra para a parte aqui em relação a essa composição de R$ 1,06, quanto cada uma das fazendas está colocando no bolso do fundo. Então, isso aqui é legal também. Então, a gente vê essa distribuição. Tem uma fazenda ali, que é a Paratininga, que é onde tem o maior, né, que gera maior recursos para o fundo, mas você vê uma diluição do risco aqui com outras diversas fazendas também. Uma comparação com o CDI, a perspectiva, né, da gestão em relação às estratégias do fundo. Então, legal. Pô, Valtair, eu quero entender mais sobre essa estratégia. Então, você vai ver lá embaixo como você pode fazer isso, tá? E aqui vem um rendimento por cota, o quanto vem sendo distribuídos aí ao longo do tempo. E aqui, ó, tem uma parte mais legal onde ele mostra o guidance, né? E aqui você tem um guidance entre 1 e 1,10 que pode ser distribuído. Pode o quê? Povoar entre R$ 1 e 1,10. É assim que funciona. Né? A meta é distribuir em 5, mas pode variar entre 1 e 1,10. Você então já tem uma previsão do quanto esse fundo vai distribuir. Que, considerando o valor de mercado hoje, vai ficar bem acima desses 1%. Pense, hoje você investe, hoje se você investir, né? Vamos botar que hoje esteja a R$ 85. Você investe R$ 85 para receber R$ 1 no próximo mês. Olha, você investe 85 para receber, quanto é 1%? Né, de 85 seria o quê? 85 centavos. Você está recebendo R$ 1. Você está recebendo R$ 1. Beleza? Então isso é importante também. Você vai estar recebendo aqui acima, né, um dividend yield aí bem interessante. E aqui ele fala em relação ao portfólio do fundo. No final aqui você tem um disclaimer e finaliza com o portfólio do fundo. Então você tem aqui todas as especificidades em relação ao portfólio do fundo e mais abaixo você tem as imagens, né, que é o legal de se ver também em relação ao fundo, tá bom? Então, do vídeo de hoje foi isso. Espero que agora você tome melhores decisões, né? Lembrando que se, poxa, Valtair, cara, eu gosto muito de fundos imobiliários, mas não tenho tempo de analisar fundos imobiliários. A gente tem a lista secreta, que com certeza aí eu faço as análises, eu tenho, no mínimo, dentro da lista secreta, você vai ter 10 fundos imobiliários com análises feitas por mim, e você vai receber aí tudo mastigadinho para que você já tem uma curadoria para uma melhor tomada de decisão pela sua parte, tá? Fica aqui o meu convite, por preço bem baratinho, na descrição aqui do vídeo, você vai lá ver, dê uma olhada que você vai, com certeza aí vai te ajudar bastante para que você invista de uma forma mais inteligente e com a ajuda de um analista certificado. Valtair está aqui para te ajudar aí nesse processo de construção patrimonial, construção de uma renda passiva mensal por meio dos fundos imobiliários. Beleza? Dito isso, se esse conteúdo ele te ajudou de alguma forma, já deixa aquele like lá se você gostou e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço para você.